2009, consegue ouvir daquela que ficou aí perto, né? Foi em 2009 que começou a nossa pesquisa, foi quando eu queria fazer alguma coisa diferente, voltada mesmo para um teatro de pesquisa, e eu já estava estudando um pouco sobre performance e chamei o Phil. A gente quis montar algo que falasse sobre loucura a princípio. Foi depois tematizado e a gente começou a desvendar o que era uma loucura e o que era o corpo em movimento, o que era o corpo cênico. E acho que praticamente daí surgiu o Subjeto. E aí no Subjeto a gente tinha criado uma série de cenas, que era um trabalho para uma vida inteira. E no final a gente acabou montando o Sexo para da Loucura, que era um dos temas que a gente estava trabalhando. E a linguagem a gente acabou sempre se definiu como cênico, né? Não é teatral. No fim das contas a gente chegou a essa conclusão. Porque a gente trabalha dança, trabalha performance, trabalha teatro, então é a junção dessas artes que surgiu o Subjeto. Acho que é o nosso primeiro filho em 2009. Acho que basicamente o começo é isso. Desde 2009, somos só nós dois, a gente não tem uma agenda fixa de ensaios todas as segundas, ensaios todas as terças, ensaios todas as sextas. Não é assim que desde 2009 a gente se encontra uma vez por semana, 2, 3, 4. Mas a vontade de começar a pesquisa do Subjeto, que foi o primeiro trabalho, era principalmente isso, essa vontade de começar alguma coisa junto que a gente sabe que tem, quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha em dupla, a gente precisa de uma energia, de uma gana de fazer isso. E a gente tinha isso. Acho que antes já veio num apreço que eu tinha pelo Don Quixote, que a Nata fez com o Edu, e que eu acompanhei um dos ensaios deles para dar alguma ajuda na questão do corpo, desse outro trabalho que eles tinham. Também que a gente fez durante o longo tempo dos trabalhos, a gente sempre contou com participação às vezes, de algum amigo que vinha, por exemplo, fazer a trilha sonora. Por exemplo, no Subjeto, a gente teve a ajuda do Renato Teixeira, que ele é músico, e aí ele ajudava a gente a fazer o improviso do Subjeto, a música ao vivo improvisada para uma trilha, né? Acho que foi uma das coisas que rolou. Teve também o trabalho da Mariana Galeno, que ela fez a parte de figurinos pra gente, e também naquela época a gente tinha a Áurea Carpa, que ajudava a gente na produção do Subjeto, porque o que falta, a gente ficou um ano pesquisando sobre o que seria, o que faríamos e tudo, e quando juntou essa galera, eles marcaram uma data pra gente. Olha, vai ser tal dia, a Áurea pegou e falou, ó, vai ser o projeto quartas, terça, vocês têm até o dia pra montar a peça. E aí começou a divulgar, a gente falou, agora tem que fazer. Acho que foi a única vez, de verdade, que a gente se reuniu todos os dias para ensaiar. Isso eu lembro. E aí também pensamos bastante também no que nome que daríamos. Isso é uma coisa que a gente sempre discutiu também. Eu acho que o Subjeto é uma fonte muito grande do que o grupo é hoje, principalmente por isso que a Nata falou, que a gente criou muitas cenas e virou uma coisa muito grande, né? Tanto que o título do espetáculo, ele iniciava como O Subjeto, ponto final, sexo paralelo da loucura, porque a gente, dentro da pesquisa, a gente encontrou as questões com relação a chakras e estava nesse pensamento dessa região sexual do corpo mesmo, e tinha o desejo de ir para os outros chakras e transformar esse subjeto em vários pedaços, que fossem o sexo, que fossem a sobrevivência, que fossem as emoções.
queria saber o que era o corpo de lá da base da coluna até quando ele transcende aqui. E isso seria uma coisa para anos. E o primeiro trabalho seria esse. E eu acho que é aí que a gente viu mesmo quantos são retalhos, que eu sinto que cada vez mais a gente vai se aprofundando, se adentrando no nome retalhos ululantes, né? Eu pessoalmente estou muito nessa questão do que é do mínimo, do menos é mais. Então a gente começou com uma coisa tão ampla, tão grande, tão caótica como era a energia que a gente sentia no primeiro trabalho, que a gente viu que tudo isso era um despejar de coisas, assim, que a gente precisava pegar retalhos pequenos disso e ir estudando aos poucos, com o menor que a gente tivesse de força cênica. A gente pensa muito enquanto força cênica para o que a gente trabalha, né? Que é esse ululante, esse gritante. Qual o pedaço que pode gritar mesmo, de fato, ao invés da gente inventar uma coxa gigante. Legal também, que se define bastante no grupo até hoje, que é a questão do palco-plateia, né? A gente sempre, desse primeiro trabalho, colocou a plateia próxima ao trabalho, né? Porque a gente fez o subjeto no palco italiano, só que as pessoas assistiam com a gente no palco, a princípio sem participar, né? Acho que ao longo dos trabalhos que a gente veio fazendo hoje, o público está mais próximo, a gente está na rua, aproxima cada vez mais dessa participação. Do trabalho recente, que é o Depois da Parede, que foi para Cuba, tudo, eu senti muito essa questão das pessoas serem cúmplices, inclusive, dos movimentos e da onde vai, para onde vai e o que vai ser feito, né? É uma expectativa que você vai vendo que o público o tempo inteiro está ali se coloca pensando. Em cena. O Depois da Parede em si, a gente já saiu da cronologia da coisa, mas depois a gente faz um flashback ano a ano, mas o Depois da Parede ele não pede, não convida formalmente o público a estar em cena, mas o público tende a se colocar, pelo que a gente tem visto desde a estreia. A gente estreou em 2012, tem 1 ano e meio do espetáculo, das apresentações que a gente fez. Até março desse ano, de todas as apresentações que a gente fazia, eu tinha optado por, a cada final de espetáculo, não colocar as minhas impressões a respeito dele para a plateia ou na troca com a plateia. Eu sempre procurava mais receber o que vinha da plateia. Depois da Parede, a gente fez várias experiências anteriores para descobrir o que estava de mais potente ali. Eu acho que é onde começa a surgir alguns outros experimentos que são a espaço, né? A gente saiu da questão do teatro e começamos a experimentar um pouco. Por exemplo, eu fiz a Stephanie Fly, Histórias que Você Fez Pra Mim. Foram vários contos que eu fiz em frente à minha vida e que eu adaptei para o teatro e quis apresentar na Livraria Café Cultura, apresentei aqui na Casa Clã em uma festa, porque a ideia era realmente propor um outro ambiente, um outro espaço cênico em que interfira onde um público já está indo, né? Na verdade eu só intervenho, né? Então a ideia sempre era que rolasse uma festa e em algum momento começasse a cena, né? O Fê me ajuda a dirigir, o Renato também, a gente começa a pensar nessas coisas. Pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Eu pensei que já nem me lembrasse de coisas passadas. Eu pensei... E depois daí a gente já vai pro happening, na ocupação que teve lá no Teatro Nelson Rodrigues, quando o Okuma Bro tava lá e falou, olha, vem, a galera pode ir do teatro se ocupar. Beleza, e a gente fez um happening para testar esses meios, né? Uma pesquisa mais de corpo, que é onde começa a sair o Depois da Parede, né? Pensando no espaço. Das experiências é legal a questão da ocupação no Nelson Rodrigues, porque foi uma coisa super forte, muita gente estava lá, muita gente se dedicou a estar lá, escolheu estar lá, muita gente que a gente conhecia há muito tempo e gente que fazia tempo que não via para Guarulhos que veio também, né?
da Brenda, que a Brenda estava em São Paulo, estava fazendo um curso no Sesc, eu, por coincidência, fiz o curso com ela, e aí ela acabou fazendo o happening com a gente lá na ocupação, que foi exatamente essa palavra, ocupar, né? E na experiência do happening, do que podia acontecer ocupando aquele lugar, com os objetos que a gente tinha ali. Também, né? Então a gente fez um deslocamento da parte do parquinho do Nelson Rodrigues até o Coreto. Utilizando o carro também, né? Utilizando o carro, que também estava lá, a gente chegou de carro, o carro era nosso também, ele tinha luz, ele tinha outros carros, e a gente entrava, saía, a gente simplesmente ocupou, foi nessa proposta de ocupar, e foi nele que a gente usou mais uma das paredes que tem próximo ao parquinho, e que foi muito forte na pesquisa do Depois da Parede, que iniciou comigo esse happening ali no chão, no gramado, né? E depois eu subia pro carro e a gente seguia até o Coreto. Nessa questão depois da parede, porque aqui na casa, também que surge depois da parede, também tem essa questão, né? De o que o espaço me proporciona, e a gente começa a pensar também numa amplitude de céu, árvores, passarinhos, carros passando, barulhos, então a gente também tira a necessidade de ter uma trilha sonora enquanto som. Acho que isso é uma coisa forte, né? Não ter a necessidade de dançar e ter música. Acho que essa é uma das coisas que se destaca como contraponto de um trabalho. E que nosso. Ficaram depois, que é legal a gente, bem sinceramente, dizer que o Depois da Parede não tem trilha porque a gente não fez. E não quisemos se preocupar com isso também. Chegou a se perguntar e falar, a gente podia acho que ter não tem se preocupado uma semana antes da estreia, porque a gente não tinha pensado mesmo antes. Quando a gente viu, o espetáculo estava pronto e não tinha necessidade de se preocupar com isso, de sobrepor uma trilha ali, porque é um espetáculo de dança. Então, sinceramente, a gente não pensou em trilha, e eu acho que é nesse campo de se colocar na proposta, de deixar o corpo criar dentro do que a proposta propõe, e se não surgiu essa trilha, porque realmente não tinha que surgir, até hoje ele acontece sem. Mas na mesma noite do happening, lá na ocupação, a gente fez o meio caminho, que foi na rua da frente do Nelson Rodrigues. Sim, esse experimento, ele veio... Ele surgiu quando eu estava escrevendo para o edital de site específico do CCSP, lá na Vergueiro. Escrevendo o projeto para um edital de site específico, e eu tinha forte em minha contradição de que eu estava escrevendo algo que não deveria ser escrito, que deveria ser experimentado no local, e isso é muito questionável. E a gente entra já em outro campo, mas eu estava evitando escrever no projeto o que eu faria de fato, por acreditar que isso é contraditório em site específico. Você não está no lugar, você está fora, você está elucubrando psicologicamente o que você vai fazer naquele lugar, e isso foge totalmente do que é a proposta do próprio edital. Mas como a pesquisa foi se desenvolvendo, e aí eu estava fazendo esse trabalho sozinho, não era ainda pelo Retalhos, como foi se desenvolvendo, e a referência do Klaus Viana estava muito forte, e tem uma frase do Klaus Viana que está no projeto, o nome do projeto é Rampa de Acesso, que eu inscrevi em 2012 no CCSP e não entrou, é quando o Klaus Viana fala com relação ao meio, quando ele fala com relação aos limites que existem e o que existe no meio. E é aí que surgiu toda a proposta do meio caminho, que foi um roteiro mesmo, do começo ao fim, onde eu estava no momento de escrever o projeto e evitar a criatividade ali e ficar só no campo teórico,
da metodologia para ir ao sítio e criar algo, que é a proposta do edital. Mas quando me veio essa questão, essa forma de experiência, aí, paralelo ao projeto, eu escrevi o roteiro que foi o meu caminho, que era baseado na rampa, que são as rampas de acesso do metrô até o Centro Cultural. Então tinha essa ideia da inclinação, então permaneceu essa ideia da inclinação, pensando num corpo que sai da base para chegar no topo, e como que ele se desloca nessa inclinação. E junto com isso, o Renato Cohen também estava nessa proposta de o que acontece nesse meio, pelo que o Renato chama de entropia, que é um termo que vem da física, que é uma ideia de desorganização, de desordem, né? E aceitar essa desordem na inclinação. Então, a ideia era que o corpo ia transitar e pesquisar esse meio que o Klaus Viana falava, mas nessa pesquisa do meio ele estava disposto ao que a entropia dessa desordem poderia ser causada por qualquer objeto que fosse despejado na inclinação. Então, qualquer objeto podia ser despejado na rampa, mas pro meio caminho, na ocupação, a gente optou por uma bola de pilates que foi instalada com uma linha presa no topo da rampa e eu iniciava lá embaixo. Então foi esse deslocamento até ela e ela presa ali e essa experimentação aqui. E quando acontecia a aproximação da bola, num determinado momento eu rompia a linha e ela estava livre para provocar esse movimento nesse meio, dentro da proposta de entropia que o Renato traz na física. E aí essa relação com essa bola, com esse obstáculo que se move, que vai contra o corpo e que aceita a gravidade e que possibilita movimentação, até o momento em que esse contato acaba, a bola segue pela rua e eu tenho o caminho livre. E foi quando eu subia... Puxar um pouco do que você está falando. É que, assim, na mesma questão que ele está estudando a questão do espaço, o corpo, eu também estava estudando um pouco por fora, né? Ele estava fazendo um negócio específico e eu estava fazendo uma oficina de performance com a Rita Cavassana. E eu estava num processo de para onde eu vou, o que eu vou fazer. Agora eu estou aplicando mais ainda, cada vez mais, a parte teórica na prática. E eu comecei a gostar muito do trabalho da Marina Abramovic, entre outros também, mas a Abramovic é uma coisa que me encantou bastante. E eu criei o Vista-me com uma ideia de que as pessoas sempre falaram, você tem que se vestir assim, então cada época da minha vida tinha uma ideia, era como eu tinha que vestir, sempre escolhesse roupas para mim, como se fosse um guarda-roupa. Eu ficava no parquinho lá do Nelson Rodrigues, do teatro, e aí as pessoas passavam e tinham que escolher uma roupa para me vestir. E aí, quando eu me vestia, existia uma intervenção. Aconteceu a questão do Vista-me, uma interação, porque também tinha um personagem que eu joguei futebol, então eu também criei esse personagem. E eu, sem falar nada, eu também criei uma relação com o espaço, porque tem a quadra lá atrás. E aí eu virei a menina do futebol, porque eu ia lá na hora que acontecia a minha cena da performance, alguém me vestia de garota de futebol, eu ia lá e jogava futebol com os meninos, sabe? E aí começaram sim a entender que existia uma oficina de performance lá. Depois eu acabei conversando com o Fê, a gente adaptou. Eu fiz aqui também na Casa Clã, no jardim, onde eu usei os varais também para fazer a instalação, porque é uma parafernália. Eram 4 conjuntos de roupas, mais algumas coisas que eu pendurava sobre... Quando a gente tem um adolescente que a gente abre o guarda-roupa e põe aquele monte de pôster, a minha ideia era colocar obras que eu fiz de colagem e música ao mesmo tempo. Então eu operava e fazia uma maquiagem. Participe, que isso pode ser exigente demais com o público que convive com a gente e tá ali acostumado e educado para ser público, né? A gente pode pensar na questão de formação de plateia, o que é formar uma plateia, formar algo que recebe apenas, enfim. Então é difícil você propor que o público participe, né? Não é uma coisa natural, e o banheiro foi essa ideia de que o público vai participar por uma necessidade biológica. Ele vai ter que usar o banheiro, então as coisas vão se afetar naturalmente. A gente se propõe a estar com o público em um espaço público-privado.
né? Até que ponto o banheiro é privado, até que ponto é público, até que ponto o corpo da Nata num espaço é público, simplesmente por dividir aquele espaço com a pessoa, até que ponto a intimidade da pessoa está sendo afetada com a presença dela ali, e a culpabilização da vítima estava presente nisso, isso, né? Na verdade é o sentimento da culpabilização da vítima. Acho que isso é importante enfatizar, porque também não é um relato de tipo aleatório que peguei num jornal, sabe? São coisas que acontecem sim no meu cotidiano. A ideia também do banheiro também é forte porque é um momento íntimo seu, de qualquer outra pessoa. A gente está com você mesmo lá, tem uma outra pessoa, é proposital num aspecto para que ela sinta-se sim invadida. Acho que eu estava quase dormindo na ilha. Eu não vou silenciar. Basicamente isso. E aí agora a gente fez a plateia, mudando pro assunto, terminar o nosso repertório, que a gente estreou ano passado. Foram 2 estreias pra mim que eu considero, que é uma monografia do Felipe, onde ele fez o que se chama na FPA, tudo, e ele faz a dança ao solo na plateia, se chama plateia. A gente inverte o sentido dos papéis e é legal porque a gente pensa sempre no comportamento da plateia, na plateia, e cria isso, gera movimentos na plateia, e a gente busca essa pesquisa do corpo na plateia. Eu acho que por que eu falo 2 estreias? Porque quando eu entro, eu acho que modifica o espetáculo, né? Vira uma outra pesquisa, né? Qual é a relação de 2 pessoas numa plateia, né? Um casal em uma plateia, né? E aí vira até... vira mais cômico, porque eu acho que o espetáculo é cômico, né? A gente fala sobre isso, né? Ele é mais cômico. A plateia é uma pesquisa de site specific que aconteceu paralela ao período em que eu fiz a monografia chamada Site Specific Novos Lugares para Dança na FPA, no curso de licenciatura. E a escolha da plateia aconteceu por quê? Porque eu tinha essa proposta do Site Specific, eu não dançaria no palco. É legal frisar que o Site Specific ele pode acontecer também num palco, né? É uma ideia de que simplesmente você pesquisa o lugar onde você está. Então, o próprio palco pode ser um lugar a ser pesquisado. Mesmo que o palco pudesse ser e o fechamento do ano, a noite de apresentações dos TCCs aconteceriam no Ruth Escobar, eu optei por fazer na plateia por uma questão de logística de público, de não propor algo que acontecesse na rua pela noite, pelo evento. Então, até aí, acho que está essa desautomatização dos sentidos, né? Porque, de repente, eu tô lá, no final da minha faculdade, uma noite de TCC, com os trabalhos que acontecem dentro do teatro, e a minha proposta é site specific, então eu vou fazer no viaduto Pedroso, em cima da 23 de maio, porque é site specific. Não é essa a questão, né? Foi mais de parar e pensar qual era a realidade do evento, da noite, da faculdade e de que forma que trabalhar para um lugar estaria encaixado também com isso, né? Eu vou encaixar a minha proposta de dança em um lugar, mas não custa nada que eu encaixe esse lugar no evento, que esteja encaixado na faculdade e tal. E foi interessante provocar essa reflexão de o quanto um novo lugar pode estar bem próximo do palco simplesmente por essa inversão. E aí a pesquisa começa nas poltronas da plateia. E no solo foi muito difícil, porque era um momento de teoria muito intensa na minha cabeça, então quando eu fui para a prática eu estava soterrado de teoria, e aí deu pane, e eu estava ensaiando praticamente sozinho, porque o orientador dos TCCs estava trabalhando com todos os alunos, então ele ia com eles para o palco, eu ficava na plateia, podia ensaiar simultaneamente, então eu ficava muito sozinho. Foi aí que nos últimos ensaios, últimos 2 ensaios, eu acho, a Nata foi, antes da estreia lá, e aí ela observou pra mim, ela deu as impressões, esse olhar de fora que eu precisava. Aí foi a outra estreia com a Nata e o trabalho com ela, quando ela entrou pra gente reestrear no Enda, a coisa ficou mais divertida, aí que vem esse lance cômico que você colocou, acho, né? Que foi divertido criar e pensar nas situações que acontecem nesse espaço, que são cômicas.
de certa forma, porque a gente está num espaço limitado, onde a gente tem regras a cumprir, onde a gente não pode comer e a gente às vezes quer comer, a gente não pode fazer barulho, mas a gente quer fazer barulho, as poltronas são desconfortáveis, a gente quer sentar de outro jeito, isso não pode, ao mesmo tempo... De tudo, e eu me sinto como se eu estivesse participando, assim, eu fico muito ativa, muito ansiosa mesmo na expectativa de fazer parte daquele espetáculo. Para mim é como se eu estivesse lá no meio e não simplesmente aqui assistindo. Falando um pouco de Cuba, eu acho que é legal, porque, como eu falei, quando a gente fez uma festa aqui na Casa Clã, a gente fez uma festa de Casa Clã com um apoio para ir para Cuba, porque a gente não conseguiu ter tempo o suficiente para editar o vídeo do Catarse, para mandar pro Catarse, pedir ajuda para os amigos. Então a gente decidiu pedir ajuda dos amigos mais que já têm parcerias, né? E a gente fez uma festa aqui que mostrou praticamente os repertórios da gente, um pouco da história, o que é o grupo e banda, enfim. Esse foi o final, mas pensando na proposta, o Felipe que pegou, olhou, viu na internet, mandou a proposta, mandou o material, e aí eu recebi em janeiro uma confirmação e a gente começou a comemorar e falou, putz, e agora? Fudeu. Fudeu, sem grana, sem dinheiro, o que a gente ia fazer? A troncos e barrancos, acho que acredito eu, assim, em relação financeira, a gente conseguiu ir a Cuba, agradecendo muitos amigos, acho que isso, família também. E foi uma puta experiência, porque a gente nunca saiu dos países, nem eu nem ele, e ainda mais com arte e pensar para onde vamos, o que faremos e o que será a nossa vida lá. Dá essa questão da identidade cultural também, que a gente se choca quando chega lá e repara a censura da informação que tem muito forte, ao mesmo tempo que você vê que todo mundo é politizado, todo mundo tem educação, tem saúde, tem moradia. E apesar de ter um apoio forte até, comparado com o que a gente tem aqui da cultura, ainda assim falta apoio, falta estrutura. Só que a gente começa a reparar coisas que a gente não utiliza. Por exemplo, eles montam, não tem linóleo, é papelão que eles montam o chão pra dançar. A gente pensava também que as propostas, quando chegasse no festival, teria que haver, porque se é cidade de movimento, né, teria a ver arquitetura com espaço X coreografia. Sendo que, na verdade, não, era palco. A pessoa chegava e montava sua proposta abertamente e falava os dias e os lugares que gostaria de apresentar dentro das disponibilidades de recursos que tinha lá. Pra mim foi muito rico enquanto experiência, porque a gente conheceu gente de todo lugar do mundo, conhecemos mexicanos, conhecemos colombianos, israelenses, japoneses, suecos, eslovenos. Ahora tapete, vamos a contarle eso acá a la compañera. As 4 vezes, entendeu? E ficava sempre na expectativa do que vinha, né? É como se fosse assistir, parecia que eles estavam assistindo sempre a 4ª vez como se fosse a primeira vez, mesmo esperando para onde vai, né? O desenrolar do espetáculo, da obra. Acho que também tem um pouco a ver a outra experiência que a gente teve dessa troca, porque quando a gente chegou lá, totalmente perdido, confundindo os câmbios, né? Dinheiro local, 2 moedas correntes no país, mais euro, mais dólar, mais pensando quanto que tinha que gastar em real, não sei o que, tirando todas essas confusão, o que vai comer, aprender também a viver, olhar também o dia a dia de um cubano, pra mim foi muito rico, né? A gente ficou num apartamento pagando super barato, comparado com o que a gente pagaria se fosse aqui no Brasil. Até lá mesmo, na hora que você tá lá, um monte de gente concentrada, acaba se conhecendo. Eu mesma conheci 2 porto-riquenhos e uma cubana e fiz uma performance
mostrar também o contraponto do Retalhos, que não é só dança. E acho que isso que foi legal. A gente também foi convidado para fazer 2 improvisos de dança, aberto ao público assistir. E fomos convidados pelos mexicanos para participar do improviso deles de dança. Eu acho que essa foi a Legal missão. isso que a Nata falou, que a performance foi um contraponto, onde o Retalhos não é só dança, né? E a gente já falou aqui que o Retalhos tá atravessado por dança, teatro, performance. Quando a gente pensa em Cuba, a gente estava lá como uma companhia de dança. E o Depois da Parede não é um espetáculo de dança. A gente não consegue rotular como um espetáculo de dança. E aí tá essa questão de o quanto o edital e a proposta, enquanto formatação, precisa ter um rótulo. E a gente estava como um espetáculo de dança, como bailarino. Eu fui como um bailarino brasileiro. Eles se referiam assim ao trabalho, né? A matéria que saiu no jornal falava o jovem bailarino brasileiro. E isso é muito estranho, mas... E o que a Nata falou também com relação aos espetáculos na cidade foi o que foi mais forte pra gente. E essa questão que a Nata fala também da política do lugar, da vivência, do cotidiano, é algo que eu aprendo muito com ela e que isso foi pra cena diretamente no Depois da Parede, que é esse trabalho artístico que não tá só no discurso técnico e teórico, que tá sensível ao redor. O artista hoje me dispõe muito a estar aceitando o que o lugar afeta, o que o outro afeta, e o que o espaço e o que o cotidiano afeta no trabalho afetou muito Depois da Parede lá. E é também interessante pensar também que como essa adaptação, né, que chega lá e vê, a gente tinha sempre umas 3, 4 pessoas ali de apoio, exclusivamente para ajudar-nos com as caixas de papelão que a gente levou do Brasil para lá. Porque lá, papelão é muito caro, né? Então eles não têm que nem aqui que a gente vai no mercado, que a gente teve muito mais. É um vento muito forte e que a gente teve que colocar umas 8 sacolas cheias de terra dentro das caixas de papelão e mesmo assim caía. Entende? Então é pensar também que o espetáculo ele afeta num espaço X-tempo, né? Climático. Sim, e aconteceu até fazendo a parede caía, a gente pôs terra, a parede ficou dura e pesada. Caía porque o vento de lá era muito forte. Então a parede ficou pesada demais. Então o final do espetáculo gerava um movimento X pro meu corpo. Quando a gente fez de novo aqui na Semana da Dança, esse movimento X estava no meu corpo e a parede estava leve. Então o final foi totalmente novo por conta do vento de lá. É incrível como as coisas vão reverberando e o corpo vai aceitando e vai mudando.